Crianças diamante e superdotadas. Como saber se seu filho ou sua filha é um deles? Esse é o tema do SOS Mãe Intuitiva de hoje. Seja muito bem-vinda. O SOS acontece toda quarta-feira, às 14h14, salvo exceções, né? Quando acontece alguma exceção, eu sempre aviso. A gente está sempre se comunicando ali pelos stories, em outros canais também, para que a gente possa estar sempre alinhada, e todos os temas eles são escolhidos por vocês. Tudo que vocês vão me trazendo, eu vou compartilhando aqui desse universo, todo esse universo da maternidade intuitiva. Oi, Lu! É compartilhado aqui através desse conteúdo gratuito. Eu queria convidar vocês para compartilhar essa live, principalmente se você conhece mães que têm crianças menores, crianças que nasceram a partir de 2012. Essa live ela é muito especial, porque a gente vai falar sobre os nossos filhos, né? Sobre as crianças diamante, são as crianças que nasceram a partir de 2012. Existem poucas que já nasceram lá por 2010, né? Então teve crianças que vieram antes, que é considerado uma raça, né? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como isso funciona, né? A um nível maior, né? A gente tem as gerações que a gente vai determinando aqui como seres humanos, mas dentro de uma estrutura maior, uma estrutura divina, existem outros nomes atrelados a essas gerações, né? Que são raças de espíritos diferentes, são espíritos que vêm com intenções diferentes, com propósitos diferentes a cada ciclo, né, a cada tempo. Esse ano eu vou trazer muito sobre as gerações e essa conexão com as raças espirituais, porque muitas vezes a gente não entende, né, os nossos filhos, a gente não compreende por que eles têm atitudes tão diferentes, o que essas crianças, né, esses adolescentes, esses filhos, eles vieram nos ensinar, e entender também a nossa raça, né? Qual que é a nossa raça? Qual é o nosso papel também? Então, dentro da maternidade intuitiva, a gente sempre vai olhar as gerações com base nessa estrutura de raças espirituais, né? Então, cada ciclo de tempo, a gente tem espíritos diferentes que vêm para a Terra, né? Vem numa encarnação para trazer um conhecimento, uma sabedoria, para executar algo novo, né? Que precisa ser vivenciado. Então, lá desde a década de 70, começou a nascer os índigos, que somos nós. Então, nós somos uma raça diferente da raça dos nossos filhos, e às vezes é por isso que é desafiador, muitas vezes, a gente conseguir entendê-los, né? E para nós já foi difícil conseguir entender por que os nossos pais agiam de certas formas, né? De determinadas formas. Então, assim, hoje a gente está grande aqui, a gente está adulta, e a gente olha como o nosso pai e a nossa mãe lidaram conosco. A gente olha para aquilo e pensa, eu não quero fazer igual. Eu quero fazer diferente. Nós somos questionadoras, né? A gente se revolta com a forma como foi conduzida a nossa infância, né? Quem aí tem essa coisa assim de questionar, né? Puxa vida, Simba tá participando da live, se vocês estão escutando, né? Hoje é quarta-feira, é o dia do lixo, e aí eles vêm exatamente no horário da live, gente. São coisas que eu não consigo evitar, entendeu? Mas o Simba, ele tem que deixar a presença dele, né? A voz dele aqui no fundo. Enfim, faz parte, já tá acalmando aí. O Simba é o cachorro, tá? Pra quem tá chegando. Vocês logo vão saber. Quem vai olhar os vídeos anteriores, aí vocês vão ver o Simba participando aí dos vídeos, né? Porque ele é escandaloso e tal. Mas vamos lá, voltando, né? A gente tem esse senso natural, porque nós nascemos ali depois entre 70 e 90, então a gente tem essa coisa, essa vontade, esse desejo de fazer muitas coisas diferentes dos nossos pais. A gente não aceita
que os nossos pais, eles tenham talvez nos agredido de alguma maneira, fisicamente, emocionalmente. A gente não aceita que os nossos pais tenham nos tratado de determinadas formas ou nos deixado sozinhos em momentos em que a gente precisava de um colo. Então a gente não aceita isso e a gente quer fazer tudo diferente com os nossos filhos. Só que a gente aprendeu assim com eles, então a gente está aqui quebrando correntes, como eu falei na live passada, né? A live da semana passada eu falei sobre isso, sobre a gente quebrar correntes com relação à nossa história. Quem não viu essa live, ela está disponível aqui nos vídeos, né? Quem está chegando agora, quem não conseguiu ver essa live, vale muito a pena, porque eu falei muito sobre isso, né? Sobre a nossa história, o quanto ela impacta na nossa vida e também na vida dos nossos filhos e o quanto a gente precisa quebrar essa corrente, né? Que é o que a Aline está falando ali, sair do automático. É difícil, mas esse é o nosso propósito. Então, a raça índigo, que é a nossa, né? Eu falo nossa porque a maioria das mães que me acompanham, elas têm uma idade parecida com a minha, né? Que são a raça índigo, que é de 70 a 90. Depois a gente tem outra raça, né? Que é cristal. Depois arco-íris e a gente chega, então, a partir de 2012, na raça diamante, que são as crianças menores, e é sobre elas que eu vou falar hoje. Eu queria trazer alguns exemplos para facilitar para vocês, e vocês vão perceber que as crianças diamante, elas são as crianças que hoje trazem características de superdotação, de altas habilidades. Tá? Então, muitas vezes essas crianças elas não recebem uma interpretação correta do que elas são. Por falta de conhecimento mesmo, muitas vezes da escola, muitas vezes da família, e essas crianças elas começam a entrar num processo de serem incompreendidas. E isso pode causar um grande desafio aí, tanto para a criança quanto para essa família, para nós como mães. Então, dá a importância da gente conseguir olhar para essa criança e entender que ela é uma criança diamante. E que sim, ela vai ter características de superdotação, porque eles nascem com uma inteligência fora do comum das gerações anteriores, mas que vai passar a ser comum logo em breve no futuro. Então, cada vez que a gente pensar, né, que os nossos filhos, eles estão aqui com uma missão, e é isso que eu quero trazer essa consciência para vocês. Antes dos diamantes, a gente tem os arco-íris, a gente tem os cristais, que também têm esse propósito muito forte, que também são crianças que trazem essas características, porém eles têm algumas questões um pouco diferentes, né? Eu prometo para vocês que a gente vai ter live sobre todos em breve, estou organizando para a gente fazer também sobre a nossa própria raça, né? Os índigos, o cristal, o arco-íris e também os diamantes eu trouxe porque muitas mães, eu acho que a grande maioria das mães que me acompanha tem crianças diamante, que são as crianças nascidas a partir de 2012. Quero trazer para vocês alguns exemplos para facilitar o entendimento. Porque o que eu estou falando, a criança diamante é uma visão espiritual do ser humano. É uma visão onde a gente olha o espírito como sendo algo, o mais importante, né? Algo central, que é o espírito que está ligado ao divino, né? E a gente tem o corpo físico, que é o nosso veículo aqui nesse planeta. Então, eu tenho um espírito que é imortal, né? Ele é imortal, ele é infinito, ele nunca vai morrer. E eu tenho um corpo, e esse corpo ele falece, né? Ele é um corpo biológico alinhado àquele planeta que eu estou naquele momento. Então, a partir de 2012, algumas crianças de 2010 em diante já nasceram diamante, tá, gurias? Tem exceções, assim. Não é assim, virou o ano, começou a nascer os diamantes. Não. A partir ali de 2010, já muitas crianças já estavam começando a vir, mas em 2012, elas começaram a realmente nascer em grandes quantidades e estão aí nascendo. Todas as crianças que estão nascendo estão trazendo essas características cada vez mais, né? O que a gente está vendo
Eu não sei se vocês acompanham isso, se vocês percebem isso, mas vocês estão vendo, queria até que vocês me comentassem aqui, tá? Se vocês percebem isso ou se vocês não perceberam isso ainda. Vocês estão percebendo um colapso no nosso sistema de educação? Vocês estão percebendo que está um caos o sistema educacional aqui no Brasil? Eu não sei como que está nos outros países, tá? Eu sei que Portugal é bem difícil também. Né? Já conversei com muitas mães intuitivas de Portugal e o negócio tá feio. Né? O sistema educacional está em colapso por quê? Porque não se tem esse entendimento de evolução. A mesma estrutura, o mesmo sistema, ele está vivendo há muito tempo, desde o nosso bisavô. E isso não vai funcionar. Já não funcionava para a gente, que somos índigos. Não vai funcionar para os cristais, não vai funcionar para os arco-íris e não vai funcionar para os diamantes. Os diamantes não vão conseguir aceitar esse sistema educacional, da forma como ele está estruturado hoje. Não evoluem, né? Não é isso, é que é um sistema que funcionava e foi como se fosse assim, a gente testou isso aqui, deu certo, e a gente tem que seguir isso aqui, não pode mudar uma coisa que está dando certo. Só que as pessoas estão mudando, as gerações não são mais as mesmas. O mundo evoluiu para um mundo tecnológico, o mundo evoluiu para um lugar diferente, que tem muito mais informação chegando para as crianças, e isso tá bagunçando tudo, porque o sistema ele não está acompanhando, ele está obsoleto realmente. Então, isso é uma previsão, né? Uma previsão que não precisa nem ser espiritual para a gente entender que isso vai acontecer, né? Não é uma previsão, é uma previsão espiritual, mas a gente nem precisa dela para entender que esse sistema ele vai entrar em colapso total. Né? Então, a previsão realmente é que daqui 10 anos, até menos, 5 anos, esse sistema educacional ele já não funcione mais, não da forma como ele está, porque ele não pode mais funcionar assim. Né? Então, e ele só vai mudar realmente de maneira positiva se nós, como sendo as mães, aquelas que fazem, que levam a criança, né, para a escola, aquelas que vão ali, nós temos que fazer uma mudança. E também, eu não estou culpando os professores, eu não estou culpando as pessoas que trabalham nas escolas, eu acho que não tem a ver com isso necessariamente, sabe? Tem a ver com a própria estrutura, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho a Lulu, a minha filha tem síndrome de Down. A minha filha vai fazer 10 anos amanhã, Lulu, hein? Amanhã é aniversário da Lulu. A Lulu, minha aquariana, né? Ela nasceu com síndrome de Down, então ela tem uma deficiência de aprendizagem, ela demora mais tempo para aprender e ela está no 4º ano hoje da escola, certo? Ela não sabe, ela é analfabeta, tá? Ela está indo para o 5º ano esse ano, analfabeta. E lá, desde o início, eu questionei isso. Por que a minha filha tem que ir para a próxima série se ela é analfabeta? Porque é proibido. É proibido reprovar a criança até o 5º ano. Não sei se é até o 5º ano ou até o 3º, enfim. É proibido reprovar a criança. Porque isso mexe com os índices de analfabetismo do Brasil. E perante a ONU e as outras instituições globais, o Brasil vai ficar feio na fita. Porque tem um monte de criança que não consegue alfabetizar no período correto. E aí, dentro das estatísticas, tudo está lindo, maravilhoso, mas as crianças não estão conseguindo pegar aquele modelo de alfabetização da forma como ele é hoje. Eu estou falando de uma criança com deficiência, mas mesmo assim, conheço muitas crianças, já atendi muitas crianças, eu tenho crianças aqui na Mãe Intuitiva, né, das minhas mães intuitivas, que são crianças que têm total capacidade de aprendizagem. Só que a forma como é trazida essa questão, porque eles são diamantes, eles são diferentes. E olha que coisa mais incrível e ao mesmo tempo maluca.
A Lulu não consegue. Voltou. Estão me escutando? Me avisa. Travou um pouquinho, gurias. Eu tô falando coisas que eu não deveria, ó. Né? Acho que foi isso, ó. Divino vem, protege aqui, que a gente tem que falar sobre isso. Então, voltou, tô aqui. Então, olha que coisa. Luísa, diagnosticada com síndrome de Down, ela tem uma síndrome genética que traz para ela uma deficiência permanente de aprendizagem. Então, para ela é tudo muito, muito mais difícil de aprender. Só que na escola ela não consegue aprender. Ela não consegue aprender com o método da escola, que é aquele mesmo método que o meu bisavô aprendeu a ler e escrever, que o meu tataravô e, né, os nossos ancestrais aprenderam a ler e escrever através daquele mesmo modelo, tá? E aí, a gente colocou a Lulu numa recreação bilíngue, uma recreação em inglês que tem aqui na nossa cidade. Então, de manhã ela estava indo na escola, normal, sem conseguir aprender nada. E à tarde ela estava indo, né, o ano passado, né, nessa imersão. É uma imersão 100% através de brincadeiras para aprender inglês. Gurias, ela aprendeu a contar até 10 em inglês primeiro do que português. Ela aprendeu as cores primeiro em inglês do que português. Ela começou a aprender tudo. Se eu conversar... É isso, Ravini. Sim, não vou mais falar, tá? Vocês entenderam a mensagem. Ela começou a falar tudo em inglês, as profs falam com ela em inglês, ela sabe o que elas estão falando e ela responde em português, né? Não é fluente ainda. Mas assim, é uma criança com síndrome de Down, que não consegue alfabetizar, mas que está aprendendo inglês brincando. O que tá errado aí? O que tá errado aí? Será que é a criança que não consegue, que não tem habilidade de aprendizagem? Ela está mostrando que não, ela tem capacidade. Ela tem habilidade, ela está aprendendo uma segunda língua desde os 8 anos de idade. Então, assim, será que não é um modelo, a forma como está sendo conduzido isso? Maple Bear é bem legal, conheço. O Waldorf também trabalha muito isso. Tem algumas escolas que já estão trazendo essa visão, só que são escolas caríssimas, né? Maple Bear, né? A própria Waldorf, são escolas inacessíveis para a maioria das pessoas. E são poucas, né? Não tem muitas escolas nesse sentido, né? Então, o meu sonho era que a gente conseguisse transformar todas as escolas nesse modelo. O do aprender livre, do aprender brincando, do aprender quando realmente a criança está a fim de aprender, né? De não ser uma coisa goela abaixo. E essas crianças, assim como nós, também vão ter muitas dificuldades de aprender se for dessa maneira, tá? Então, às vezes, a gente tem uma criança superdotada aí e a gente não está sabendo identificar isso, porque a gente está empurrando goela abaixo alguma coisa nessa criança que não vai contribuir com o desenvolvimento dela. Tá? Hoje eu entendo que eu fui uma criança superdotada. Só que eu era a burra da minha turma. Porque para mim era impossível aprender daquele jeito. Eu achava a coisa mais chata do mundo. E eu comecei a gostar de matemática quando eu tive uma professora, eu lembro do nome dela, a Prof. Renate, que eu amava porque ela era muito massa, ela fazia aula brincando. Ela ensinava matemática brincando e foi quando eu aprendi matemática. O único momento da minha vida que eu gostei, que eu queria aprender matemática. Mas porque a forma como ela abordava, como ela trazia a matemática era tão legal, tão maravilhoso. Então, assim, tudo tem a ver com esse modelo que precisa ser ajustado, tá? Esse é um ponto aí pra gente já ir refletindo. Quero trazer para vocês algumas histórias, tá? Então, toda criança
que é diamante e que é superdotada, todas são, tá? Então toda criança diamante é considerada superdotada, ela vai trazer características de superdotação, ou como a gente fala, né, altas habilidades, essa criança vai trazer, tá? Então eu quero contar para vocês a história da Clara. Clara é uma menina de 7 anos. Os pais dela, Júlia e Roberto, o nome dos pais, eles são muito ocupados e muito pragmáticos, muito metódicos, muito racionais. E eles receberam a Clara, eles receberam uma criança diamante, que é uma criança extremamente evoluída. É uma raça de espíritos extremamente evoluídos que, na sua maioria, nunca encarnaram aqui no planeta Terra. São espíritos que vêm de lugares muito mais evoluídos que a Terra, porque eles vêm para reconstruir esse modelo de planeta que nós temos. Então, eles são aqueles que vão conduzir lá no futuro o nosso planeta a uma evolução humana, né? Não só não tecnológica, né? Tecnológica a gente já está avançando, mas uma evolução humana, como seres humanos, né? Um planeta sem guerra, um planeta sem fome, um planeta mais justo, né? Mais amoroso, mais respeitoso, enfim. Essas crianças diamante, elas estão com essa missão. Então, a maioria delas nem encarnou aqui. Só está vindo agora como uma missão. Vou mudar esse planeta, vou trazer o meu conhecimento para esse lugar que precisa. Né? Então, é como se fosse uma empresa, né? Uma empresa. Minha empresa, ela tá passando por uns perrengues aí, né? Tô quase falindo a minha empresa, né? Imagina que o planeta Terra é uma empresa, né? Tô quase falindo a minha empresa. Então, o que eu faço quando eu tô quase falindo a minha empresa? Eu vou buscar ajuda? Vou contratar alguém experiente para me ajudar a estruturar a minha empresa, para ajudar a organizar esse negócio aqui que tá caótico, que eu tô quase falindo, né? Eu vou contratar um consultor, sei lá, entende? Vou contratar alguém para me ajudar, alguém que seja especialista em resolver esse problema aqui na minha empresa para eu poder sobreviver e depois, né, vou passar por um processo de aprendizagem ali e vou mudar e vou conseguir prosperar na minha empresa. Então, imagina que os nossos filhos, eles são essa galerinha que está vindo para mudar a nossa empresa, que é nosso planeta, a nossa família, a nossa vida. Então, só que eles podem se apagar. Essa luz, esse propósito desse espírito pode morrer se a gente não souber lidar com eles. Esse é o ponto. Então, eu vou trazer primeiro umas características para vocês identificarem. Ó, vamos fazendo o checkzinho para vocês identificarem. A criança não precisa ter todas as características, mas ela vai trazer algumas principais, algumas mais fortes, tá? Então, vou compartilhar com vocês algumas características e depois a gente vai olhar para como ajudar essa criança. Como que a gente convive com esse ser que veio aí de um lugar muito mais avançado, que está trazendo novas ideias, que está trazendo, né, um caminho diferente. A Lady está falando aqui, a minha filha é superdotada, estou aprendendo a lidar com a ajuda do programa Mãe Intuitiva. A gente vai aprendendo a lidar com eles a partir do nosso próprio processo, né, Lady? É muito importante fazer isso. Mas mais pra frente eu vou falar um pouquinho. Tá? Então a gente tem a Clara. O pai e a mãe dela são muito, muito ocupados e metódicos e pragmáticos, tá? Todas as crianças nascidas a partir de 2012 são cristais. São cristais não, são diamantes. Os cristais os índicos são antes disso, tá? São antes disso. Eu vou fazer uma sequência de lives, não vai ser uma atrás da outra, mas vocês podem ir acompanhando nas quartas-feiras e eu vou trazer para vocês mais informações também das outras raças, que são de idades diferentes, tá bom? Clara é uma criança extremamente sensível. Vejam se vocês se identificam aí no filho de vocês, tá bom? Que adora desenhar mandalas, ela adora as estrelas, ela gosta de olhar para o céu, ela gosta de ver as estrelas, ela presta atenção em coisas assim que mostram o quanto ela é sensível, né? Então a Clara, ela gosta de observar
os animais, a natureza, ela gosta de olhar para as árvores, ela tem uma conexão, assim, uma sensibilidade muito grande, a Clara. E ela ama desenhar aquilo que ela contempla, né? Os pais focados em trabalho e resultados escolares consideram esses hábitos da Clara perda de tempo. Eles frequentemente pedem para Clara parar com as suas fantasias e se concentrar nas tarefas práticas, como estudar, né, fazer a tarefa, estudar para uma prova. E aí o que acontece? A Clara, como que ela vai reagir com isso? A Clara, ela se sente rejeitada e incompreendida. Ela começa a esconder os seus desenhos e ela evita compartilhar os seus pensamentos com os pais, temendo mais críticas, né? Então, se eu compartilhar, se eu falar o que eu sinto, eles vão me criticar. E nisso, a sua luz interior começa a se apagar lentamente. Então, a Clara, quando ela for adulta, é possível que ela tenha uma baixa autoestima, é possível que ela tenha uma ansiedade e que ela esteja completamente desconectada da sua essência criativa. Ela vai pegar essa criatividade dela, esse dom artístico de criar, de desenhar, ela vai pegar aquilo ali, ela vai guardar num lugar que ela não vai mais conseguir sentir aquilo. Ela não vai mais conseguir sentir, ela nem vai saber que aquilo existe dentro dela. O que a gente chama de sombra. As nossas sombras não são só aquilo que a gente odeia em nós, mas aquilo que a gente também amava e que pela atitude das outras pessoas a gente começou a odiar. Então ela passou a odiar que ela era daquele jeito porque os pais dela não amavam aquilo nela. E isso fez ela também odiar o melhor dela, a essência dela, a parte mais bonita dela. Clara nasceu para ser uma artista, mas ela se desconectou tanto disso que hoje ela não é uma artista e ela nem sabe que ela pode ser uma. Tá fazendo sentido para vocês? Esse é um exemplo, tá? É o exemplo da criança que é diamante e que é uma criança superdotada e que por causa da falta de compreensão dos adultos, ela se desconecta da missão dela. Triste, né, gurias? Mas a gente precisa falar sobre isso. E aí a gente tem agora a história do Lucas, tá? O Lucas, um menino de 9 anos. O Lucas, ele sente profundamente as brigas dos pais. Ele é uma criança que tem uma sensibilidade também e ele sente o ambiente que está acontecendo ali, o ambiente caótico ao redor dele. E ele tenta ficar mediando as discussões do pai e da mãe. Então, quando os pais brigam, ele fica ali tentando, de alguma maneira, acabar com aquela briga. É muito difícil para o Lucas vivenciar com aquela família aquelas brigas. Dói muito para ele aquilo. Ele tenta mediar, mas isso deixa emocionalmente exausto. Os seus pais, eles ficam muito focados nos seus próprios problemas, não percebem que o ambiente caótico está afetando o filho. Quando o Lucas tenta expressar as emoções, os pais dizem que ele é muito dramático, né? Que ele faz drama. Qual que é a reação do Lucas a longo prazo, né? Isso acontecendo, o Lucas começa a ter dificuldade para dormir. Ele vai sentir dor no estômago constantemente, sem causa médica aparente, uma dor emocional. Na escola, ele vai evitar socializar e vai se fechar em um mundo interno. Ele não consegue mais socializar, porque o convívio social que ele tem, mais importante que a família dele, é um convívio caótico. Então ele cria uma programação acreditando que todo convívio vai ser caótico, então ele não quer mais. Vocês estão percebendo que muitas crianças que têm diagnósticos de autismo são crianças que passam por essas situações como o Lucas? E que se fecham para o mundo social porque elas têm no ambiente delas algo caótico acontecendo? Então essa criança,
para ela o ambiente negativo, né, o convívio com pessoas que estão com problemas vai ser muito ruim. Vai acabar com a luz dela. Ela vai se fechar, ela vai crescer, ela não vai conseguir se expressar, ela vai se isolar do mundo. E, infelizmente, acaba que essa criança pode, na vida adulta, desenvolver algum vício. Pode se tornar um dependente químico. Porque esse isolamento, ele causa isso, né? Indo para o próximo ponto, para a próxima criança aqui, é a história da Sofia. A Sofia, ela tem 6 anos. Os pais da Sofia são muito exigentes e controladores. Muito exigentes e controladores. A Sofia, ela adora dançar, criar histórias imaginárias. É uma criança que tem muita imaginação, muita criatividade. Ela cria histórias. Clara e Lucas são diamante também, tá? Tô dando exemplos para vocês irem entendendo como que essas crianças funcionam, tá bom? Tanto a Clara quanto o Lucas são crianças diamante. No caso da Clara, a falta de compreensão dos pais atrapalhou ela. No caso do Lucas, o ambiente negativo, né, os pais em conflito constante, atrapalhou ele. No caso agora da Sofia, é outra coisa. Desculpa, é outra coisa. Então a Sofia, ela é uma criança muito criativa, muito imaginativa. Mas os pais dela acham isso uma besteira e, inclusive, acham que é até um problema a criança ser muito criativa, imaginativa. Acreditam que a criança que fica ali, né, viajando no seu mundo de fantasia, ela tá perdendo tempo da vida. Então esse pai e essa mãe vão colocar essa criança em atividades rigorosas. Vamos fazer um reforço de matemática, vamos fazer uma aula de balé, né? Uma aula de balé ali para sofrer ali com aquele no pé dela ali, aquela coisa mais rígida, trazer uma rigidez aí para essa criança. Vamos colocar ela numa escola mais rígida para ela poder entrar na linha, né? Porque ela é uma criança muito fantasiosa. E porque os pais querem garantir um futuro promissor para essa criança. Né? Então, essa criança ela vai entrar para um caminho, né? No caso da Sofia, de ter que seguir muitas regras, de ir para ambientes muito rígidos, com muita rotina, inflexível, porque é assim que os pais entendem que estão garantindo um futuro promissor para ela, sem ter a sensibilidade de prestar atenção se é isso mesmo que ela mostra que ela quer, né? Que não é o caso. A Sofia é uma criança que não demonstra querer algo muito engessado. Eles monitoram tudo o que ela faz e não dão espaço para escolhas pessoais. Então ela não tem poder de escolha, ela não pode escolher nada. A Sofia, ao longo do tempo, ela vai começar a se sentir sufocada. Então a Sofia, ela obedece aos pais, mas ela começa a desenvolver crises de ansiedade, pesadelos frequentes, terror noturno. Por quê? Porque ela reprime todas as suas paixões, ela reprime tudo que ela gosta e ela se torna extremamente perfeccionista, com medo de decepcionar o pai e a mãe. Então ela atende o que os pais querem e abandona a sua essência e a sua luz começa a apagar por causa disso. Então a Sofia é uma criança diamante e esse controle exagerado, essa rigidez do pai e da mãe atrapalharam o desenvolvimento da Sofia. Alguém se identificou aqui com a Sofia, com essa história? Vou trazer mais uma história aqui, tá? Gabriel, 8 anos.
O Gabriel, ele tem sonhos, ele sonha muito, ele é uma criança que sonha muito, e ele conta esses sonhos, e são sonhos muito malucos, assim, ele tem visões de outros mundos, na verdade. Esses sonhos são como viagens astrais, viagens espirituais ou lembranças das vivências que ele teve realmente em outro mundo, porque ele é uma criança diamante. Então, crianças sonham muito, crianças todas sonham, né? Mas as diamantes, elas sonham, elas têm sonhos muito claros e elas vão trazer esses sonhos claros também, vão querer compartilhar isso com o pai e com a mãe. Então, outra coisa que o Gabriel tem muito forte, ele tem uma mediunidade muito forte. Então, o Gabriel, ele sente a energia das pessoas. Então, às vezes, o Gabriel, ele vê uma pessoa e ele estranha aquela pessoa, ele sente que aquela pessoa tem alguma coisa com ela. E ele se afasta. Ele se afasta. E aí, e algumas outras pessoas, ele se gruda na pessoa, como se aquela pessoa, ele já conhecesse aquela pessoa. Então, ele faz um filtro de pessoas que ele consegue se aproximar ou não, de acordo com a sua mediunidade, com o que ele sente. E ele tem a capacidade, o Gabriel, de ver a aura da pessoa, né? Ele consegue ver a aura da pessoa. Ele fecha o olho, ele vê a aura da pessoa, ele consegue ver o desenho da aura, né? Em volta do corpo, que é as nossas camadas espirituais que sustentam o corpo físico. Essa criança tem essa capacidade de ver. Então, às vezes, ela vê uma coisa, ela pode estar... Aquela criança que você não entende que essa criança chora. Só chora, só chora, só chora, só chora, só chora. Tem medo, 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 medo. Essa criança, ela pode estar vendo alguma coisa ali na tua casa. Pode ser que você não esteja bem e você esteja carregada de alguma coisa ali em ti, que essa criança está vendo e ela chora. Ela chora porque ela está com medo, ela está mostrando de alguma forma aquilo que está ali. Então, no caso do Gabriel, é isso que está acontecendo. A Renata está falando aqui, o olhar deles é diferente, parece que fazem um escaneamento do campo, isso mesmo. A Maia, ontem eu fui na escola, né? A Maia vai começar na escola. Decidimos que ela vai para a escola, a gente achou uma escola mais adequada, né? Para um diamante, né? Que é a Maia. E a Maia, e eu fui falar, né? Da Maia e tal, né? E até chorei falando, né? Como é bom falar dos nossos filhos, né? Ela, me conta um pouquinho como que é a Maia. E eu comecei a falar... E aí eu falei pra ela assim que ela vai chegar na escola e ela vai ficar olhando no olho de todas as pessoas, nos olhos profundamente. Essa é a Maia. Ela fica olhando nos olhos. E aí ela fica um tempo observando pra daí ela conseguir se aproximar. E se for uma pessoa que ela sente que não dá pra se aproximar, ela vai ficar com medo da pessoa. Ela vai se afastar da pessoa. Então é muito... Ela traz esse scanner dela, né? Natural. Eu tô um pouco apreensiva com a escola, tô trabalhando isso em mim, porque eu sei que ela precisa, né? Eu não vou deixar, não vou permitir jamais que a essência diamante dela, ela se apague, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas eu tô bem otimista, acho que vai ser bem bom. E, enfim, o Gabriel, ele tem essa semelhança, né, das crianças diamante, de ter essa sensibilidade muito grande. Ele olha, ele sente, ele vê, né? E ele tenta compartilhar isso com o pai e com a mãe. Ele tenta compartilhar isso com o pai e com a mãe, mas eles reagem com ceticismo. Eles não acreditam nisso, né? Dizendo que o guri está inventando coisas. Quando o Gabriel insiste, os pais levam um psicólogo e aí o Gabriel ele recebe alguns diagnósticos desse psicólogo, porque o psicólogo não tem essa visão da parte espiritual do Gabriel. Então o Gabriel conta as coisas para esse psicólogo e o psicólogo também acha estranho essa criança ter essas visões, né? Enxergar isso nas pessoas. Então essa criança não é compreendida. Eu conheço
índigos lá, né, quando eram crianças, há 35 anos atrás, 40 anos atrás, que quando compartilhavam com os pais sobre essas visões, eles eram internados em clínicas psiquiátricas, eles tomavam choque, tratamento de choque, eram diagnosticados com esquizofrenia e tinham que tomar medicações muito fortes e que estão sofrendo as consequências disso até hoje. Então, era assim que era conduzido antes, né? A gente tinha aí seres sensíveis, que eram eu, vocês, e a condução que foi dada, desde a década de 70 a gente tem esses seres sensíveis aqui, tá? Cada um com um propósito, de um jeito. Vocês vão ver que o arco-íris é parecido com o diamante, né? O cristal também, os índigos também, só que nós temos missões diferentes. Então, o Gabriel aqui não chegou a tomar choque, né? Não foi tratamento de choque, mas também recebeu um diagnóstico, também foi encaminhado para receber uma medicação e que não é nem um pouco coerente com a realidade dele, porque ele é uma criança diamante, porque ele é uma criança superdotada, porque é uma criança dotada de dons, né? É uma criança que eu chamo de super médium, já fiz live sobre isso aqui também. São crianças que têm visão remota, são crianças que conseguem ver coisas, por exemplo, fechar os olhos e conseguir ver um número que está sendo escrito lá numa outra sala. Eles conseguem fazer isso, tá? Isso é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Eu consigo fazer isso hoje. Eu desenvolvi essa habilidade, mesmo não sendo diamante. Então a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades, que são as habilidades divinas, as habilidades do espírito. Tá? Então cada criança ela vai trazer, eles não são robôs, né? Não é uma fábrica, né, que sai um monte de criança igual. Cada criança tem a sua história, tem a sua vivência, vai trazer as coisas do seu jeito. Eu tô trazendo histórias aqui só para vocês refletirem, porque pode ter algum ponto aí que vocês precisam olhar, tá? Que eu acho que assim, através das histórias, fica mais fácil da gente conseguir entender com mais facilidade. O Gabriel, ele começa a questionar a sua própria sanidade e tenta bloquear suas percepções espirituais. Ele evita falar sobre as suas visões e passa a se sentir isolado, se achando um estranho. Mais uma vez, o isolamento social. Tá? Muitas crianças com diagnóstico de autismo são crianças que têm as habilidades do Gabriel. Porém, não foi feita a compreensão correta dessa criança, não conseguiram ajudar essa criança, então ela acaba entrando nesse isolamento social, isolamento de tudo. Ela se fecha no mundo dela, porque o mundo dela é mais seguro para ela. É uma criança que não está querendo ficar nesse mundo, porque esse mundo está sendo cruel com ela. Essa é uma verdade, tá? E vocês podem sentir várias dessas características aqui dessas crianças em vocês. Porque nós já somos índigos, nós somos seres diferentes também. Nós somos espíritos extremamente avançados, muito mais avançados do que os nossos pais. As gerações dos nossos pais são gerações diferentes. O meu pai era índigo, então eu vim de uma linhagem onde eu já tinha aí uma bagagem, né, espiritual. Meu pai era médium, meu pai tinha um conhecimento, ele fazia viagens, né, viagens espirituais, enfim. E também era ministro da Igreja Católica, tudo junto, misturado. Então, assim, eu já vim, né, desse universo, então nasci dali porque precisava nascer dali. Então, as coisas, elas vão acontecendo, tá? Então, a história do Gabriel. O Gabriel começou a se sentir estranho. Gurias, vocês lembram daquele filme, O Exorcismo de... Como é que é o nome? Emily não sei o que lá. O Exorcismo de não sei o que. Ai, como é que era o nome da menina? Acho que era Emily. Emily... Eu não lembro do sobrenome, tá? O Exorcismo de Emily alguma coisa, que é um filme de terror. Esse filme, ele é baseado numa história real. A Emily, coitada, ela nasceu numa época onde ter dons espirituais era ruim. Emily Rose, isso, Andrea, Emily Rose. Emily Rose existiu, foi uma criança que nasceu para ser uma
o que a gente chama de batedora, então ela nasceu num período muito antes com esses dons. Sempre teve, né? Sempre teve pessoas nascendo com essa abertura. A Emily, ela desde criança ela começou a compartilhar com o pai e com a mãe o que ela via, que tinha coisas na casa, que tinha coisas, né, acontecendo. Ela sentia, ela via a aura, ela via as crianças diamante aqui. Só que os pais levaram essa criança à igreja, né? E o padre resolveu exorcizar e aí começaram a bater nela. Ela foi espancada, ela morreu. Ela morreu porque ela passou a acreditar ao longo da vida dela que aquilo que ela era como se ela fosse um monstro mesmo. Ela sentia que ela era um monstro e ela passou a não comer mais. Então ela morreu de desnutrição, ela morreu seca. Ela pesava, sei lá quantos quilos, poucos quilos quando ela morreu. Por quê? Porque em nenhum momento a família questionou que pudesse ter alguma coisa por trás. Então ela foi espancada, ela foi agredida, inclusive pelo padre, pelo pai dela, acreditando que era só assim para o monstro que tinha lá dentro dela sair, né? Eles não achavam que estavam batendo numa criança, eles achavam que estavam batendo num bicho que tinha lá dentro, nas crenças dele lá daquela época. Então, assim, a Emily era uma criança intuitiva, era uma criança sensitiva, ela tinha mediunidade, ela precisava de um desenvolvimento mediúnico, ela precisava ir para uma escola, né, que ajudasse ela, uma escola de desenvolvimento mediúnico, ela precisava de algum mentor, alguém que pudesse orientar ela, orientar a família dela, mas isso não aconteceu, na época não era assim que funcionava e a crença dos pais era outra, então ela passou por tudo isso. Então a gente olha um filme de terror, né, eu vou olhar ali pra minha... Eu não assisto essas coisas, né, mas, tipo, principalmente quando a gente é adolescente, a gente acha o máximo assistir essas coisas, só que muitos desses filmes são histórias verdadeiras de pessoas que passaram por situações de muito sofrimento e que foram incompreendidas. E que foram coisas horríveis que aconteceram com essas pessoas. Puxa vida, pensa, ela era uma criança e ela entendeu que realmente ela era um monstro. E que ela tinha que matar esse monstro. E o único jeito de matar esse monstro era ela morrendo de fome. E foi isso que ela fez. Ela escolheu morrer de fome. Olha que coisa horrível. Olha o que a Renata falou aqui, ó. Como pediatra, eu já começava a ver bebês que tinham um olhar profundo e para eles permitirem que eu aproximasse para examinar, eu comecei a fazer todo o exame olhando nos olhos deles, cantando e explicando. Maravilhoso, Renata. Precisamos de te clonar, né? Precisamos de muitas pediatras como essa. Pesado, né, gurias, o que eu trouxe para vocês, mas é uma realidade para vocês entenderem que era assim, né? E querendo ou não, hoje a gente não espanca, né? A gente não... Mas de alguma forma, a gente também não está olhando para essas crianças da forma como deveria. A gente também não foi olhada da forma como deveria, né? A nossa habilidade como índigo é realmente quebrar barreiras, quebrar correntes, fazer tudo diferente, buscar um caminho novo, revolucionar, somos revolucionárias. No caso da Renata, revolucionando dentro da medicina, porque ela faz tudo diferente ali no atendimento com as crianças, né? Cada um revolucionando do seu modo. É isso que a gente veio fazer aqui. Se alguém nos arrancou isso, a gente tem que buscar lá dentro isso daí. É o que a gente faz na maternidade intuitiva, né? Para eu ser uma mãe intuitiva, eu tenho que buscar a minha intuição de volta, eu tenho que buscar o meu poder criativo, eu preciso buscar os meus dons, a minha essência, que de alguma maneira pode ter sido apagada lá. E não é culpa do pai e da mãe, eles não sabiam lidar, assim como a gente também não sabe, a gente também está aprendendo, né? Não é pra gente encontrar culpados, nada disso, tá? E a última criança, a última história que eu quero trazer aqui pra vocês, as mães intuitivas depois vão ter acesso a um PDF com todas as histórias e com mais explicações, tá? Lá dentro da plataforma, quando essa live subir lá, tá bom? A gente tem a Isabela. A Isabela, ela tem pais rígidos, pais
muito fechados, assim, eles entendem que a criança ela tem que estudar muito, que a criança ela tem que se preparar, né, para uma faculdade, que a criança tem que, assim, uma coisa muito rígida mesmo, muito fechada. Tá? Parecido com outros pais aí das outras crianças que eu dei o exemplo. A Isabela ela tem dificuldade em se concentrar nas suas aulas tradicionais. Então, a Isabela, o modelo de educação normal, né, tradicional, para a Isabela é muito ruim. Ela não consegue se concentrar para aprender. Não é algo que chama ela não consegue ficar ali porque ela acha muito ruim, ela acha muito chato, muito difícil para ela. Mas ela adora explorar a natureza, ela adora criar esculturas com materiais encontrados no quintal, ela é muito criativa. Dá para ver a inteligência da Isabela de outras maneiras, como eu dei exemplo da Lulu. Né? Ela aprende de outras maneiras, de formas diferentes, de formas que são disruptivas ao sistema educacional. Né? Os seus pais insistem que ela tem que se esforçar mais, que ela tem que se concentrar. Contratam professora particular para a criança, naquele mesmo modelo ali de rigidez para ensinar ela, para ajudar ela, e ela não consegue se interessar por aquilo ali. Proíbem a criança de fazer as brincadeiras que ela gostava até que ela não melhore na escola. Proíbem, você não vai mais fazer o que você ama até que você não melhore na escola. A Isabela. Muitas Isabelas aqui, né? Os pais veem essas coisas que a Isabela faz como sendo inúteis, brincadeiras inúteis, por causa da rigidez deles. A Renata aqui, ó, essas características são do meu filho e ele foi diagnosticado com TDAH. Eu já ia falar do TDAH. Vocês percebem que se os pais da Isabela levarem ele para fazer algum tipo de acompanhamento, é possível que ela seja diagnosticada com TDAH e aí ela vai ser medicada com uma Ritalina para ela prestar atenção na aula. Ela vai, né, através de uma química ali, ela vai fugir da essência dela, ela vai ficar ali concentrada. Meu filho total, a repreensão vem da escola, está tomando tarja preta para TDAH. É isso, Ana. Ele não precisa disso. Tenho certeza. Isso é muito revoltante, fico com muita raiva disso. Queria poder fazer mais, sabe, por eles e não permitir que isso acontecesse. Meu conselho, vá quebrando esse comprimido e diminuindo, fazendo um desmame. Reduz até parar. Mas faz devagarinho, porque ele vai reagir, né? O corpo vicia nesse remédio. Então tem que ser bem devagar. Né? E procura um neuro, alguém que possa fazer esse desmame com você. Tá? Tem muitas crianças que vão desmamando esses medicamentos a partir da maternidade intuitiva. E se a escola está obrigando, fala que você está dando. Coloca no lixo o remédio, bota no vaso, puxa a descarga, já era. Eu faria isso, né? Eu como mãe, na verdade eu não teria nem começado, mas eu entendo a pressão da escola, eu acompanho muitas crianças que passam por isso, eu tenho um sobrinho passando por isso, uma criança superdotada, uma criança diamante, uma criança extremamente inteligente, a professora dá 5 atividades para ele e uma para as outras crianças, ele termina 5 antes das outras crianças e começa a correr para brincar, porque ele quer brincar. Então, ele é muito inteligente, mesmo assim a escola prefere que ele fique sentado e faça só uma atividade. Então, estão obrigando a medicação. Então, isso está muito difícil de engolir. A gente precisa... eu acredito que a gente consiga se defender judicialmente com relação a isso, tá? A escola não pode obrigar a criança a tomar medicação para que ela frequente a escola. Tá, gurias? Assim, quem passou por isso, quem foi coagida pela escola, deveria entrar com processo judicial. É uma escola municipal, entra com processo judicial no município.
É uma escola estadual, entra com processo judicial. É uma escola privada, entra com processo judicial. Eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso, eles não podem coagir os pais, eles estão fazendo, eu sei que estão, né? Eu já passei por isso com a Lulu e eu me posicionei e assim as coisas foram se acalmando, né? Precisamos nos posicionar, senão vão destruir os nossos filhos, vão acabar com a missão dos diamantes. Nós já estamos atrasados na nossa evolução humana. Os índigos foram destruídos, muitos índigos foram destruídos. Muitos de nós perdeu a sua essência. Eu perdi, resgatei ela. Perdi, depois resgatei. Não passei, eu era uma criança completamente mediúnica, intuitiva, fazia tudo, via tudo quando criança. Eu me reprimi tanto que morreu tudo isso. Eu fiquei muito tempo até descobrir de novo quem eu era. Então, eu realmente tive certeza e reativei todos os meus dons com 28 anos de idade. E agora eu tenho 35, então já fazem 7 anos que eu voltei a ser eu. E tenho certeza que vocês vão indo para esse caminho. Busquem esse caminho, tá? Vão atrás. A Michele está falando, sou advogada, só quem pode dar esse comando é o médico. O problema todo, Michele, é que os médicos eles estão atrelados, né? Como são escolas públicas, tem o médico do município que já está atrelado e ele orientado a dar a medicação, então não tem muito o que fazer, é um sistema que está todo fechado. Não adianta, tem que ir fora tem que sair fora, buscar outros profissionais que possam dar outros laudos, outras informações que vão investigar melhor, né? Porque senão as coisas vão ficar bem críticas, tá? Então a Isabela, o que vai acontecer com a Isabela? Né? A Isabela é aquela criança que não consegue se adaptar ao método tradicional do colégio. A Isabela ela se sente inadequada e frustrada. Ela começa a evitar tarefas escolares, apresenta episódios de choro constante. Seus professores, eles rotulam ela como a aluna problemática. A Isabela é a aluna problemática. Sejamos a mãe chata, é isso mesmo, Jamila, tem que ser aquela chata insuportável. Eu sou a chata insuportável, né? Teve uma vez que a Lulu tava logo que ela começou na escola, ela tava brigando lá, e ela bateu numa criança. E aí eu cheguei lá, e daí pedi para me explicar o que tinha acontecido, e eu falei, sabe por que uma criança bate? Porque ela tá se sentindo rejeitada e ela tá com medo. Ela está se sentindo coagida de alguma forma, ela não tem segurança nenhuma aqui. Então, cabe à escola a trabalhar a confiança da criança, para que a criança confie naquele ambiente e não agrida ninguém. E já queriam, tu não pensou em medicar ela, não sei o quê. Ela não precisa. Ela estava, eu vou conversar com ela, não é legal ela expressar isso dessa maneira, mas é por isso que ela está expressando isso. Vocês também têm que fazer um trabalho aí. Né? De incluir ela, de ajudar ela a se sentir segura, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ser aquela mãe chata que fala. A gente tem que defender os nossos filhos, não tem outra maneira, tá? Então, essas crianças, elas são portadoras de uma frequência, de uma vibração, o espírito delas é grandioso, E essa vibração é uma vibração que vem realmente é como se fosse uma antena de rádio. A tua criança tem uma antena de rádio ativa, tá? Uma antena de rádio ativa ali enviando essa informação para o mundo que vai gerar esse movimento de mudança, de evolução humana. Só que quando eu medico essa criança, quando eu não escuto ela, quando eu não olho para esses pontos, eu vou desativar a sua antena. Ela vai ficar desativada e essa criança vai virar aquilo que a gente quer que ela vire, né? Aquilo que a gente conduzir ela para se tornar. Podemos colocar alguma frequência para as crianças ouvirem no sono? Sim, tem uma playlist no Spotify
Mantras Mãe Intuitiva, que tem a frequência 999 Hz. Ela é sleep alguma coisa, é uma frequência para sono mesmo. Mantém a criança lá em cima. Alunas, mães intuitivas, vocês usem as ferramentas, né? Usem a bula para proteger o sono das crianças, tá? Se a gente não intervir, quem vai? Vão tomar conta e vão destruir tudo e vão atrasar mais ainda a nossa evolução, como já fizeram com os índigos, como já fizeram com as raças anteriores. Podem perceber que as raças anteriores, que aqueles que já são grandes hoje, que são adolescentes, que já estão ali com 18 anos, são pessoas que perderam muitos deles perderam a sua essência no caminho. E aí, né? E aí que estão... Todo esse sistema ele vai tentar barrar de novo essa evolução. E agora não tem mais o que fazer. Agora a gente só tem como ir para frente, né? Como ir para cima, para mais. 432, ela é boa também, já é uma frequência elevada, né? Mas para dormir, o ideal é acima de 700 Hz. Tu vai ver diferença, Renata, faz um teste, tá? Meu medo de não saber ajudar meu filho SD. Tu vai saber, Vivi, tu é mãe, tu nasceu para ser a mãe dele. Eu também tinha esse medo e assim, eu tô fazendo uma coisa que talvez seja até inédita para muitas de vocês, com a Lulu, com essa questão das escolas. Inclusive, vou terminar a live aqui e vou, né, buscar os laudos que eu construí com as profissionais que atendem a Lulu. E eu tô buscando uma coisa bem diferente para ela, uma proposta diferente para ela, que eu fiquei, né, eu tenho que aceitar que esse sistema é assim, não sei o que. Fiquei quieta há muito tempo e agora não fico mais. Eu chego num limite, assim, eu preciso fazer alguma coisa. E por ela, eu quero que ela seja muito feliz. Então, assim que as coisas andarem, eu posso contar pra vocês, compartilhar o que eu fiz, tá? Mas eu vou fazer uma coisa bem diferente. Eu tô buscando isso, né? Tô conectada aqui, pedindo muito pra que dê certo. Só não vou contar antes de dar certo, mas em breve eu vou compartilhar com vocês, tá? É uma vitória, né? Se eu conseguir, e também outras mães que passam por isso, eu vou poder também dar um caminho aí com relação às nossas crianças que têm dificuldade aí, né, desse modelo tradicional, tá? As crianças, elas têm uma energia pura, uma energia elevada, elas são descritas como almas antigas, mas na verdade elas são almas antigas, mas não do planeta Terra. Então, por exemplo, a Maia, vou descrever a minha diamante, né? A Maia é uma criança que ela não gosta de assistir os desenhos atuais, tá? Ela me pediu, mãe, o que tu assistia quando era criança? Aí eu falei, eu gostava da Caverna do Dragão, só que esse não dá ainda pra assistir, né? Ela era muito pequena. Eu adorava assistir o Cavalo de Fogo, né? Um clássico, né? E aí comecei a mostrar para ela os desenhos antigos e é o que ela gosta. Um dos desenhos preferidos dela é a Moranguinho, aquele mais antigo, que é difícil até de a gente achar aquele desenho, mas ela adora. Então, assim, ela gosta de coisas antigas. O filme preferido dela é Mary Poppins, de 1964. Então, assim, são crianças diferentes que você vai perceber nelas uma maturidade natural se você der abertura para que ela se desenvolva. Quem não amava Cavalo de Fogo, né? Não acredito, teve tão pouquinhos episódios, né? Tenho assistido direto com ela. A gente não olha muito a TV, mas quando olha essas coisas mais antigas, assim. E eu acho que a mensagem é diferente, são desenhos, acho que um pouco mais tranquilos. Assiste também Mary Poppins, carros antigos, ama carros antigos, que legal. Faz sentido, assim, vocês vão ver, né? O Juan, o meu filho, ele é cristal, ele é uma outra geração, ele já tem 16 anos, tá?
Mas o Juan, ele escuta, ele gosta de tudo que é antigo. As músicas que ele escuta são músicas antigas. Tudo é... Ele é como se ele vivesse um negócio retrô, assim. É o que ele gosta. É muito diferente. Mas o Juan também conseguiu manter a essência dele viva, né? Ele gosta de coisas antigas, ele tá sempre buscando coisas antigas, ele gosta até de se vestir meio retrô, assim, sabe? Então, são esses seres aí, né? Esses seres aí que vão vir, que vão mudar tudo, que vão trazer muitas coisas diferentes e as coisas vão acontecendo. Então, a gente tem essas crianças com essa energia pura, muito essa rádio ativada, poderosa. É por aí, a gente prestar atenção no que a criança ama e estimular mais ela nisso, né? Ela tem uma comunicação com o Criador, né, com a fonte, muito poderosa. Então essa criança sabe das coisas, né? Se eu posso conversar sobre Deus com a Maia, ela sabe de Deus, ela fala de Deus, né? Eles têm essa consciência. Claro que eu ensinei também, né? Eu falei para ela sobre Deus. Então, eles vão tendo certeza das coisas, né? Uma sabedoria, uma inteligência muito avançada. E essa inteligência, ela não pode ser medida pela uma escola tradicional, porque ela não vai pegar a inteligência inata dessa criança. Né? Eu vi acho que foi um post de alguém, nem sei da onde aqui, eu vi no Instagram a história do Thomas Edison, acho que é o Thomas Edison, e aí falou que ele recebeu um bilhete, a mãe dele recebeu um bilhete da escola, e ele pediu: mãe, o que estava escrito no bilhete? Aí ela falou: o seu filho é um gênio, tire-o da escola e ensine ele em casa. E aí, ele saiu da escola e ela começou a ensinar para ele em casa. Ele se tornou um gênio mesmo, um cientista, né? E lá, depois que a mãe dele já havia morrido, que ele já era adulto, ele encontrou na casa da mãe dele um baú com várias informações ali, várias coisas dela, e aquele bilhete da escola estava lá. E ele abriu o bilhete, ele leu. Estava escrito: seu filho é um débil mental. Ele não pode mais vir para a escola. Vocês entenderam? A escola não pode determinar o que os nossos filhos são. A gente pode determinar. Ela disse: seu filho é um gênio. E ele acreditou na mãe dele. E ele se tornou um gênio. Então, se a gente falar que os nossos filhos têm uma limitação, eles vão ter aquela limitação. E aí que tá a virada de jogo. Como lidar com essas crianças? Como que eu vou lidar com essas crianças? Só um pouquinho. Eu preciso trabalhar a aceitação e a compreensão de que meu filho é diferente de mim e que ele também tem coisas para me ensinar e que tá tudo bem ele ser diferente e que talvez a minha missão seja mudar as coisas para que ele seja feliz, olhar além, né? Eu preciso buscar todos os dias um ambiente harmonioso na minha casa. E eu sou o alicerce disso. A mulher, a mãe, é a base de um ambiente harmonioso. Né? Homeschooling é o caminho? Depende. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Talvez seja o caminho, talvez não seja. Para algumas crianças sim, né? Mas é muito no sentido da gente fazer alguma coisa. Não dá pra gente ficar quieta e aceitar tudo. Cada uma na sua vivência, né? Na sua situação. Acho que não é para todos. Eu ia fazer homeschooling. E eu entendi que eu não tinha condições de fazer, porque eu tenho 3 crianças, porque eu tenho a mãe intuitiva, eu tenho uma missão, eu tenho um monte de coisas.
isso ia me sobrecarregar, eu ia ficar muito preocupada. Então eu busquei e eu encontrei uma escola mais parecida com as coisas que eu acredito e vou testar. Se eu não gostar, eu tiro, mas a princípio eu vou testar e eu espero muito que dê certo. Então a gente vai se ajustando. Queria que ele fosse normal para não sofrer. Ele sabe que ele veio com uma missão de ser diferente. Lá no inconsciente dele, você precisa trabalhar a tua força interna, a tua resiliência, a tua autoconfiança, a tua coragem, para que tu tenha toda essa força para compartilhar com ele. A gente precisa ter essa força em nós, porque é nós que dizemos o que nossos filhos vão ser. Cancela isso dentro de ti, Vivi. Ele é perfeito como ele é. Ele precisa ser exatamente do jeito que ele é. Tá? Estimulação, ajudar essa criança a ter essa segurança para se expressar. As coisas vão acontecendo se ela se sente segura para se expressar, né? Então, incentivar a criatividade, incentivar a curiosidade, incentivar a espiritualidade da criança. Eu não sei qual que é a tua religião, no que você acredita, se você não tem uma religião, não é isso, não é nesse ponto. Eu não tenho religião, meus filhos não têm religião, mas eu ensino sobre Deus para eles, eu ensino que eles são um ser de outra dimensão, uma dimensão espiritual, uma dimensão diferente, e que eles estão naquele corpo. Eu ensino isso para eles, então eles sabem que eles são muito maiores e que eles têm um propósito. Mesmo que eles não saibam agora qual que é, eles já sabem que eles vieram para fazer alguma coisa e eles vão buscar isso. Então é esse incentivo dentro do que vocês acreditam. Não tem certo, não tem errado. Cada uma dentro do que crê, ensina, compartilha aquilo que crê, tá? Todos os caminhos nos levam ao nosso Criador. Isso que é o mais importante. E é isso que a gente tem que compartilhar com as crianças, tá? Validar as percepções da criança. Validar, né? Tô com raiva, tu tá com raiva. Tô com medo, tu tá com medo. Questionar a criança, ajudar ela a entender o que ela tá sentindo. Porque é uma criança que naturalmente tem uma inteligência emocional. A Maia é uma criança que tem uma inteligência emocional, ela consegue entender o que ela está sentindo, ela consegue expressar o que ela está sentindo, porque eu sempre também estimulei ela a expressar. Eu nunca reprimi a expressão dela. Mas se a gente reprimiu, a gente vai ter que trabalhar para desreprimir, mas é possível a partir das nossas atitudes, né? E o último ponto é buscar métodos mais flexíveis de educação. Só que a gente sabe que, assim, gurias, eu sei, Maple Bear é um método bem legal, tá? Só que, assim, Maple Bear é um método caríssimo, né? É uma escola caríssima que poucas pessoas vão ter acesso a ela. Waldorf também, né? Escolas montessorianas, lá, que é só educação infantil normalmente. Difícil ter uma escola montessoriana para crianças maiores, são boas também, enfim. Mas, assim, a gente vai ter que olhar para a educação que está acontecendo agora, para esse sistema, a gente vai ter que... só tenho condições de estar no ensino público. Como é possível fazer uma mudança ali? Né? Será que se reunir com as famílias que estão ali é um caminho, né? Como que eu posso fazer para ajudar, para contribuir? Pensar sobre isso, né? Ir lá, falar, conversar. Eu briguei muito já com escolas e eu aprendi a baixar minha guarda e ir lá de coração aberto para dizer, gente, né? Eu sei que vocês também sofrem com as coisas, eu sei que é difícil, vamos tentar se ajudar, vamos tentar fazer alguma coisa juntos, né? Então, vamos buscando uma forma. E vai se abrir um caminho, porque é para isso acontecer. Né? Como eu falei, existe uma
determinação divina para que o sistema mude. Porque as crianças precisam de um novo modelo, adaptado a elas, mais flexível, mais aberto, mais individualizado, né? Que olhe mais para as suas emoções, que olhe mais para o que eles sentem, que eles tenham o poder de escolher. Isso é mais do que necessário e se não acontecer por bem, vai acontecer por mal, vai acontecer um colapso que não vai mais ter jeito, não vai mais ter saída. As coisas vão acontecer por bem ou por mal. Por mal no caso do sistema mesmo educacional. Ele não vai ter como sustentar 30 crianças dentro de uma sala e as 30 com um diagnóstico tomando remédio. É possível que façam isso, tá? A gente não pode duvidar. Mas a gente não vai permitir, é isso que tem que acontecer. Eu não permito. Eu não permito, você não pode me obrigar. Elas merecem ser felizes, sim. A gente merece ser feliz, elas merecem ser felizes. A gente ganhou esse ingresso de estar aqui pra gente ser feliz. Essa é a nossa busca, essa é a nossa missão. Quebrar essa barreira, quebrar essa corrente. Espero que não chegue a esse ponto para perceberem. Eu também espero que não. Eu também espero que não. Então, gurias, o meu convite é para que vocês olhem para sua casa, para a forma como vocês conduzem essas crianças, observem o que elas mais amam fazer, permitam que elas façam, estimulem as coisas que elas gostem, conversem mais, abracem mais, digam a elas o quanto vocês a amam, digam a elas o quanto elas podem ser elas. Quando elas estiverem dormindo, fala para essa criança quando ela está dormindo, porque ela está lá conectada no inconsciente dela, fala para ela: meu filho, minha filha, eu te liberto de carregar os meus medos, a minha rigidez, o meu perfeccionismo. Você não tem que ser igual a mim, você tem que ser você. Eu te aceito por quem você é 100%. Eu te amo por quem você é. Eu te aceito completamente. Eu aceito tudo. Eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja você, na sua essência. Desperta de novo a sua essência, acorda a tua essência, meu filho. Não fala acorda porque pode acordar a criança. Desperta a tua essência. Desperta ela. Desperta o teu espírito aí dentro. Você manda no teu filho. O comando do materno é muito poderoso. Fala com essa criança do fundo do teu coração. Pede perdão se muitas vezes você reprimiu essa criança nessa conversa com ele dormindo. E faz isso por alguns dias, 7 pelo menos. Você vai ver essa criança mudar. Você vai ver essa criança mais calma. Você vai ver as coisas se encaixando e respostas que você estava clamando chegando até você. Liberta essa criança de carregar os teus medos, as tuas dores. Deixa ela ser ela. E vai te curar. Vai lá pegar aquela tua essência que ficou adormecida porque alguém foi lá e te calou, desligou a tua antena. Ativa de novo a tua antena. A mãe intuitiva, ela tá com a sua antena brilhando, ativada, conectada com o divino que habita ela. Então, se você sente que pode ser um caminho, se você quiser entrar, fazer parte da nossa comunidade de mães intuitivas, do meu programa, onde eu dou a mão para ti, a gente vai juntas fazendo esse percurso, para que a gente possa cuidar dos nossos filhos, para que a gente possa se cuidar, para a gente possa ter essa força, porque nós precisamos, né? Nós precisamos dessa força. Coloca nesse código, né? #programa, entra lá, assiste minha aula de introdução, vê se faz sentido para você e vem, que eu te espero com muito amor, eu e todas as mães intuitivas, tá? O programa, ele vai te dar o alicerce que você precisa para que você se cure, para que você se reencontre, para que você tenha essa força, para que você se ame, para que você tenha autoconfiança, para que a gente resgate aquela tua versão criança que brincava, que era livre, que se expressava, que conseguia fluir, que não tinha tantos medos, que não tinha tanta raiva, que não tinha tantas preocupações. E aí,
sem essa carga pesada, você consegue ser a mãe que a tua criança precisa que você seja. A cura da mãe é a cura do filho. É isso. Você recebeu um diamante, não importa se você recebeu um cristal, se você recebeu um arco-íris, não importa. A raça que veio depois de ti são raças elevadas, extremamente intuitivas, e a gente pode ajudar essas crianças. A gente pode ser, sim, as guias dessas crianças. É para isso que a gente recebeu elas. Tá bom? Eu espero que essa live tenha ajudado vocês. Eu fiz um compilado de informações sobre os diamantes que vai ficar num PDF anexado a essa live lá para as mães intuitivas, tá? Então tem um livro digital para as mães intuitivas com relação ao diamante, com mais detalhes, né? Com mais informações. E quem sentir, espero vocês, quarta que vem. Quem não puder, não tem problema, vai estar comigo aqui quarta que vem na próxima live. Estaremos juntas nesse propósito de fazer a mudança acontecer no mundo, né? Somos a geração que muda gerações. Um beijo, gurias. Gratidão por tudo. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Se esse vídeo fez sentido para você, imagina o que pode acontecer se você viver a maternidade intuitiva aí no seu dia a dia. Aqui a gente não segue regras prontas, a gente aprende a escutar a nossa intuição, a curar a nossa história e criar uma nova forma de maternar, com mais leveza, consciência e conexão. Se você quer dar o próximo passo, na descrição desse vídeo você encontra os links da maternidade intuitiva e eu te espero lá. Um beijo!